Há algo silenciosamente destrutivo acontecendo dentro de você. Não é um inimigo externo, não é a falta de talento, de oportunidades, nem de sorte. É a sua constante necessidade de estar sempre disponível para tudo, para todos. Você diz sim quando quer dizer não. Responde rápido, mesmo quando está exausto. Aceita convites vazios, escuta desabafos sem fim, sustenta o mundo com os ombros quebrados e, aos poucos, percebe que quanto mais se doa, menos é reconhecido, menos é valorizado, menos é lembrado. Marco Aurélio dizia: preocupa-te com o que verdadeiramente pertence a ti. Mas o que ainda te pertence, se cada minuto seu já foi cedido a outros? Hoje você vai compreender por que sua presença perdeu o peso que deveria ter, e como a escassez, a firmeza e o silêncio podem restaurar aquilo que você deixou escapar, o seu próprio valor. Se você está cansado de se sentir esgotado por dentro e ainda assim ser ignorado por fora, escreva nos comentários: eu escolho recuperar meu valor. Essa frase não é um desabafo, é uma escolha, um limite silencioso entre o que te fortalece e o que te enfraquece. Um pacto estoico com a sua própria integridade. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que está se anulando em nome de migalhas emocionais e se inscreva no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é um lembrete de força. Cada ideia, uma chance de reconquistar a sua presença. E cada vídeo, um passo a mais rumo à vida que você merece habitar. Respire fundo. O que vem agora é um chamado à reconstrução. Uma jornada de volta ao seu eixo. Parte 1. O preço invisível da disponibilidade constante. A água que jorra sem cessar deixa de ser fonte e vira poça. Assim também é o ser humano que nunca se retira. Você aparece em todos os momentos, responde a todas as mensagens, aceita todos os pedidos, está sempre lá. Mesmo quando está exausto, irritado, fragmentado por dentro, acha que está sendo gentil, necessário, importante. Mas aos poucos, o mundo passa a te enxergar como algo garantido. E tudo que é garantido perde o brilho, perde a força, perde o valor. Sêneca advertia: nada nos pertence, a não ser o tempo. E mesmo esse, muitos entregam sem pensar. Você já parou para refletir quanto da sua vida está sendo doada por reflexo e não por intenção? Você responde porque tem medo de desagradar. Se doa porque tem medo de ser esquecido. Está sempre acessível porque confunde presença com amor. Mas o amor verdadeiro não nasce da presença constante. Nasce do respeito profundo. E ninguém respeita aquilo que está sempre à disposição, sem critério, sem medida, sem pausa. Há uma diferença entre estar presente e estar disponível. Estar presente é uma escolha. Estar disponível, muitas vezes, é submissão disfarçada de bondade. Você pensa que está construindo conexões, mas está apenas se desintegrando em pequenos favores. Está se fragmentando em múltiplas concessões que não retornam nada além de desgaste e silêncio. E quanto mais você se doa, mais percebe que está só. Quanto mais cede, mais sente que perdeu o centro. Você não está sendo admirado, está sendo usado. E há algo profundamente cruel em perceber que seu excesso de entrega se tornou invisível para aqueles que mais consomem sua energia. Existe uma sabedoria silenciosa em se retirar, em deixar que o outro sinta sua ausência, em permitir que sua energia seja sentida como rara e não como algo de prateleira. O valor pessoal começa quando você para de mendigar a aceitação e começa a cultivar presença com propósito. A partir daqui, você precisa aprender a ser seletivo. Não por arrogância, mas por consciência, porque tudo que é escasso se torna valioso, e tudo que é valioso sabe quando dizer não. O não é o início da reconstrução. É a primeira muralha erguida contra o desrespeito. Parte 2.
O silêncio que ensina o mundo a te respeitar. Você não precisa gritar para ser ouvido, nem se mostrar o tempo todo para ser lembrado. Às vezes, o que mais desperta respeito é a ausência. O espaço vazio que você deixa quando decide não se entregar ao impulso de estar sempre presente. Epicteto dizia: se queres ser respeitado pelos outros, o primeiro passo é respeitar-te a ti mesmo. E o respeito começa no silêncio, no limite, no recuo. Mas há uma urgência dentro de você, uma ansiedade disfarçada de cuidado. Você responde rápido porque sente que, se não o fizer, será esquecido. Aceita convites que não te nutrem porque teme ser descartado. Se posiciona como disponível para tudo, esperando que, em troca, reconheçam seu valor. Só que o mundo não responde à sua entrega com gratidão. Ele responde com indiferença. E quanto mais você insiste em se oferecer sem critério, mais você confirma ao outro que seu tempo não vale tanto assim. É preciso coragem para se calar, para não responder de imediato, para desaparecer por um tempo, não como fuga, mas como afirmação. Porque o verdadeiro valor não está em estar presente em todo lugar, mas em saber onde não estar. É na ausência consciente que o mundo aprende a medir sua presença. É no recuo firme que você ensina aos outros que não está à venda. Você já percebeu como as pessoas que mais admiramos são aquelas que têm uma presença seletiva, que não se dobram ao apelo constante da atenção? Elas não correm atrás e por isso são seguidas, não falam demais e por isso cada palavra tem peso. Não aparecem sempre, e por isso são sentidas. Você precisa aprender a desaparecer, a ser escasso, a deixar que o mundo sinta falta de você. Não por manipulação, mas por sabedoria. Seu valor aumenta quando sua presença se torna rara, e sua presença só se torna rara quando você aprende a se recolher, a se preservar, a dizer: agora não, eu cuido de mim. Esse é o início da verdadeira autoridade interior, o ponto em que você para de buscar validação externa e começa a construir um respeito silencioso, aquele que não precisa de aplausos, porque se sustenta sozinho. Parte 3. A urgência de ser notado. Está te enfraquecendo. Dentro de cada gesto apressado, há um medo escondido. Medo de ser esquecido, medo de não ser necessário, medo de olhar para dentro e perceber que, sem a validação dos outros, você não sabe quem é. É esse medo que te torna ansioso. É ele que te faz checar o celular a cada minuto, responder mensagens que nem te interessam, aceitar convites que drenam sua alma. Você não está vivendo, está se oferecendo como solução, como companhia, como suporte constante. E quanto mais você se oferece, mais o mundo se afasta. Porque há algo incômodo no excesso de disponibilidade. Ele revela carência. E carência nunca inspira respeito, inspira pena. Ou pior, é ignorada. Marco Aurélio escreveu: o que te perturba não são os eventos, mas o julgamento que fazes sobre eles. Você acredita que para ser importante precisa ser acessível, que para ser querido precisa estar sempre ali. Mas esse julgamento está te sabotando. Você está tentando comprar amor com presença constante, mas amor verdadeiro não se compra. Ele floresce no espaço, na liberdade, no mistério. A urgência de ser notado está te enfraquecendo, porque quem precisa desesperadamente ser visto esquece de enxergar a si mesmo. Você começa a aceitar qualquer migalha de atenção, e isso te torna vulnerável à manipulação, à chantagem emocional, à exaustão. Existe uma força poderosa em quem é capaz de se recolher, de não responder imediatamente, de observar sem se precipitar, de deixar que o tempo filtre quem realmente sente sua falta e quem apenas se acostumou com a sua servidão emocional. Sua paz vale mais que a sua resposta rápida. Sua energia vale mais que uma conversa vazia.
Sua presença vale mais quando é escolhida e não imposta. É hora de parar de correr atrás, de se esvaziar tentando preencher os outros, de confundir atenção com valor. Você não precisa ser visto o tempo todo. Precisa apenas ser lembrado com respeito. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, curta o vídeo, comente abaixo como essa busca por aceitação tem impactado sua vida e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Compartilhe com alguém que está se perdendo tentando agradar todo mundo. Aqui, cada reflexão é um passo para dentro de si, e cada passo te aproxima da sua força mais essencial, o respeito por quem você é, mesmo em silêncio. Parte 4. A presença seletiva é um ato de autodomínio. O mundo te ensina a estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a responder tudo, participar de tudo, aparecer sempre. Mas o estoico aprende o oposto. Presença demais é ruído, e onde há ruído, não há escuta, não há impacto, não há respeito. Epicteto nos lembra que não é livre quem é dominado por suas obrigações sociais, e a maior prisão é aquela que você mesmo constrói, acreditando que precisa ser aceito a qualquer custo. Você se compromete com tudo, se envolve com todos, tenta manter uma imagem de disponibilidade total. Mas o que está perdendo, sem perceber, é o domínio sobre si mesmo. A presença seletiva é um ato de autodomínio. Ela exige firmeza para dizer não, onde antes você se curvava. Coragem para se retirar, mesmo sabendo que será questionado. Discernimento para entender que sua energia é limitada e, por isso, deve ser sagrada. O estoico não busca ser onipresente, busca ser íntegro. Integridade exige ausência. Ausência de lugares que já não te elevam, de conversas que te diminuem, de pessoas que não enxergam seu valor, apenas a sua utilidade. A sabedoria em se fazer escasso, porque aquilo que é escasso se torna precioso, e o que é precioso não é exposto a qualquer um. Você precisa aceitar que haverá incompreensão. Alguns dirão que você mudou, que ficou frio, que se isolou. Mas você não se isolou. Você se recolheu para se proteger, e proteger-se é um ato de força, não de fraqueza. Sua ausência ensina mais do que sua presença exausta. Ela ensina que você não está mais disponível para o que te esgota, que agora sua energia tem direção, e onde há direção, há respeito. Parte 5. Quando você se retira, o mundo se reorganiza. O mundo se acostumou com você sempre ali. Sempre pronto, sempre solícito, sempre ao alcance. Mas o mundo também se acomoda. Ele aprende a exigir e não a agradecer, a usar e não a valorizar. E quanto mais você se entrega sem critérios, mais ensina aos outros que sua presença não tem custo, não tem limite, não tem peso. Você não percebe, mas está ensinando todos os dias como quer ser tratado. Não com palavras, mas com a frequência da sua entrega. E quando você está sempre disponível, a sua presença perde o impacto. Passa a ser um som ambiente, um pano de fundo, um conforto automático que ninguém mais percebe. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que é um homem bom, seja um. Mas até o homem bom precisa compreender que o excesso de bondade mal direcionada se transforma em autoabandono. Para ser bom de verdade, é preciso saber a hora de partir, de fechar a porta, de se retirar, não em raiva, mas em lucidez. Porque há momentos em que a única forma de ensinar é sumindo, é saindo do centro da cena e deixando o eco da sua ausência falar por você. Quando você se retira, o mundo se reorganiza. As dependências se rompem, as máscaras caem, as relações que sobrevivem à sua ausência são as únicas dignas da sua presença. Mas essa reorganização exige força. Força para suportar a culpa que virá. Força para suportar o silêncio. Força para ouvir: você mudou,
Você não liga mais, você está distante. E não recuar. Porque não é você quem se afastou dos outros. É você que está finalmente se aproximando de si. Você precisa entender que o afastamento não é arrogância, é autoconservação. É a pausa que devolve a você aquilo que foi sendo perdido nas pequenas concessões diárias. Seu eixo, seu silêncio, sua clareza. É no vazio que você redescobre o valor da presença. Na ausência, que a verdade das relações se revela, e no limite que nasce o respeito. Quem some por sabedoria, volta com autoridade. Quem se afasta para se curar, retorna mais inteiro. E quem aprende a se recolher, descobre que a vida é feita de presença consciente, não de disponibilidade irrestrita. Parte 6. O respeito. Não se implora, se impõe, pelo limite. Você quer ser respeitado? Então entenda, o respeito não nasce da insistência. Não floresce na súplica, não surge do excesso de presença. Respeito se impõe, e não com gritos, mas com limites silenciosos. Epicteto nos alertava: não te esqueças de que és um ator de uma peça, da qual o autor escolhe o papel. Mas se você vive tentando agradar todos ao redor, quem está escrevendo sua peça não é o autor, são os outros. Você virou coadjuvante da própria vida, recitando falas que não refletem sua verdade, apenas seu medo de ser rejeitado. Você aceita interrupções constantes, tolera desrespeito disfarçado de brincadeira, se submete a relações que não te edificam, tudo em nome de ser uma boa pessoa. Mas a verdadeira bondade exige firmeza. Aquele que não sabe impor seus limites jamais será visto como alguém digno de profundidade, apenas de utilidade. O respeito nasce quando você diz: aqui eu não permito. Quando você não responde na hora, quando você não explica cada ausência, quando você entende que seu silêncio é uma muralha e não uma fraqueza, porque o mundo só respeita o que encontra resistência. E é no limite que sua identidade começa a ser traçada. Cada não que você diz constrói as margens do seu território interior. Cada porta que você fecha delimita onde termina o espaço do outro e onde começa o seu. Você não precisa se justificar por proteger sua energia. Não deve sentir culpa por escolher o recolhimento. É seu direito, é seu dever. O que te enfraquece não é o mundo. É o fato de você ter abandonado sua fronteira. Deixar tudo e todos entrarem é abrir mão da sua soberania. E ninguém respeita um reino sem muros. A partir do momento em que você recupera esse espaço, o mundo começa a reagir. Alguns se afastam, porque nunca estiveram realmente com você, apenas com o que você podia oferecer. Outros se aproximam com mais cuidado, mais atenção, mais reverência. E aí você entende, o respeito não se implora. Ele nasce da coragem de ser firme, mesmo quando tudo dentro de você pede para ceder. Se essa mensagem está te ajudando a refletir, curta o vídeo agora e se inscreva no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada ideia é um passo para dentro, e cada passo te torna mais forte diante de um mundo que tenta te enfraquecer. Parte 7. O que você permite, ensina. Tudo aquilo que você tolera uma vez, se repete. Tudo que você aceita em silêncio, se instala. E tudo que você permite de forma constante, educa o mundo sobre quem você é, ou pior, sobre quem você não tem coragem de ser. Você não é apenas vítima da falta de respeito dos outros. Você é muitas vezes o autor invisível desse desrespeito. Porque o modo como você reage, ou se cala, ou cede, envia sinais. E o mundo responde aos seus sinais com precisão cirúrgica. Epicteto dizia que ninguém pode nos ferir sem nosso consentimento. Mas esse consentimento raramente é explícito. Ele mora nas concessões pequenas, nos silêncios cúmplices, nos limites não ditos. Cada vez que você diz tudo bem quando não está, você ensina alguém que está tudo bem te ignorar. Cada vez que você aceita o pouco,
você autoriza que te deem menos ainda. E quando você diz sim, querendo dizer não, o mundo entende que pode continuar avançando, porque você não se protege. Mas a vida não é neutra. Ou você ensina as pessoas a te respeitarem, ou elas te ensinarão a se anular. Não há meio termo. Você está sempre educando o mundo, com cada atitude, cada gesto, cada omissão. O problema não está apenas no outro. Está em você, quando prioriza a paz momentânea ao invés do confronto necessário. Quando escolhe ser aceito ao invés de ser verdadeiro. Quando permite ser interrompido, desvalorizado, sobrecarregado, só para não desagradar. Só que agradar todo mundo é o caminho mais curto para se trair. E quem se trai com frequência perde o direito de reclamar do peso que carrega, porque esse peso foi construído com os tijolos do seu silêncio. Chega uma hora em que o desconforto de dizer não é menor do que a dor de continuar dizendo sim, e essa hora é agora. Você precisa começar a ensinar. Ensinar que sua energia não é gratuita, que sua atenção não está sempre disponível, que sua presença é uma escolha, não uma obrigação, porque se você não ensinar o mundo a te respeitar, ele vai te ensinar a se conformar com migalhas, e você nasceu para muito mais do que isso. Parte 8. A solitude como força, não como fraqueza. Você teme ficar só. Acredita que se parar de responder, se recuar, se preservar, será esquecido. E é exatamente esse medo que te prende. Porque quem teme a solidão nunca será livre. Será eternamente refém da presença dos outros, ainda que essa presença o machuque. Mas há uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é a ausência de companhia. A solitude é a presença de si. E o estoico entende que a solitude não é castigo, é refúgio. É onde a alma se escuta, onde a mente repousa, onde o espírito se alinha. Sêneca escreveu: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. Mas enquanto você estiver sempre cercado de barulho, de mensagens, de expectativas externas, nunca irá desfrutar de nada, porque estará sempre dividido, esgotado, fragmentado em 1000 pedaços para agradar todos, menos a si. Você precisa se retirar, não do mundo, mas da obrigação de estar sempre conectado. Precisa reconstruir o prazer do silêncio, o poder de estar só, a firmeza de quem não se desespera com a ausência de aplausos. A solitude é o templo da autossuficiência. É lá que você percebe que não precisa ser aceito para ter valor, que não precisa ser notado para ser inteiro, que não precisa ser lembrado para existir com dignidade. Mas isso só se revela quando você para de fugir de si. Quando aceita sentar-se no escuro, sem distrações, e encara a verdade sobre quem você se tornou, tentando agradar a todos. E aí, nesse encontro solitário, você finalmente enxerga que nunca precisou de tantos. Só precisava de si, inteiro, firme, calado e em paz. Não tenha medo de se afastar. Tenha medo de continuar se entregando a um mundo que não te respeita. A solitude é o seu escudo. E só quem aprende a ficar bem em sua própria companhia jamais será manipulado pela carência alheia. Parte 9. O silêncio é a nova autoridade. Vivemos em uma era barulhenta. Todos querem ser ouvidos. Todos querem responder rápido, aparecer, se posicionar. Mas o verdadeiro poder não está no excesso de palavras, está na capacidade de manter o silêncio. E o silêncio, quando vem de alguém que se conhece, impõe mais respeito do que qualquer discurso inflamado. O estoico compreende isso. Sabe que nem toda mensagem precisa ser respondida. Nem toda provocação precisa de uma reação. Nem toda ausência precisa ser justificada. Porque a força não está em estar sempre presente, está em estar sempre no comando da própria energia. Epicteto ensinava:
Aquele que é capaz de suportar ofensas sem se abalar é verdadeiramente invencível. Mas essa invencibilidade não nasce do orgulho, e sim da estabilidade interior. É a força de quem não se abala diante do ruído externo, porque construiu uma fortaleza silenciosa dentro de si. E nessa fortaleza não entra qualquer um. Não entra cobrança sem propósito. Não entra urgência sem verdade. Não entra carência disfarçada de afeto. O silêncio para o homem comum é desconforto. Para o homem estoico é domínio. Domínio sobre os impulsos, sobre a necessidade de se defender, de se explicar, de reagir. E quanto mais domínio você tem, mais presença você impõe. Não com força, mas com centro. Você começa a perceber que o respeito verdadeiro não se grita. Ele é sentido na ausência de ansiedade, na firmeza do olhar, no não tranquilo. É o respeito que surge quando os outros percebem que você não corre para responder, porque sua paz vale mais que a aprovação alheia. É nesse silêncio intencional que você recupera sua autoridade, a autoridade de alguém que escolhe onde investe sua atenção, que não se vende por validação, nem se curva por medo da rejeição. Alguém que aprendeu que o mundo respeita quem se respeita primeiro. E você se torna diferente, não por arrogância, mas por autoconsciência. Você não está distante, está focado, não está frio, está seletivo, não está calado por fraqueza, está em silêncio porque finalmente aprendeu que sua voz só tem poder quando nasce de um lugar firme e não de um coração em desespero. O silêncio agora é a sua linguagem, sua presença é a sua assinatura. E sua ausência, um lembrete de que você não está mais à disposição de tudo, mas apenas do que honra sua paz, sua energia e seu caminho. Parte 10. Você não está aqui para ser acessível, está aqui para ser inabalável. Você foi ensinado a ser acessível, a estar sempre por perto, sempre disponível, sempre pronto para os outros. Mas ninguém te ensinou que essa disponibilidade constante tem um preço: o enfraquecimento da sua presença, a banalização da sua energia, a perda lenta e quase invisível do seu próprio eixo. Acessibilidade não é virtude quando te torna vulnerável ao desrespeito, quando te transforma em ferramenta e não em ser humano, quando te coloca na prateleira emocional dos outros, como se sua existência fosse um item de conveniência. Sêneca dizia: o homem que vive para agradar os outros perdeu a si mesmo. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, disponível para todos, exceto para si. Você está onde te chamam, mas nunca onde realmente te querem. Você ouve tudo, mas não é escutado. Você aparece, mas não é sentido. Porque quem está sempre acessível nunca se torna essencial. É no mistério que nasce o magnetismo. É na escassez que se constrói o impacto. E é na ausência, não na insistência, que sua presença começa a ser valorizada. Você precisa inverter o jogo. Não está aqui para ser facilmente encontrado. Está aqui para ser lembrado, com força, com respeito, com profundidade. Ser inabalável é a meta, e o inabalável não se apressa. Não se dobra à urgência dos outros, não precisa responder tudo, provar tudo, justificar tudo. O inabalável observa em silêncio, decide com calma, se retira quando necessário. E, acima de tudo, preserva sua paz como um bem sagrado, não como algo negociável. Você precisa se transformar nessa rocha silenciosa no meio do caos, num ponto de firmeza em um mundo que oscila. E isso não se conquista estando sempre presente, mas estando sempre em equilíbrio. Você não está aqui para agradar, está aqui para ser inteiro. E sua inteireza começa no momento em que você deixa de ser acessível a todos e se torna inabalável para si. Parte 11. O dia em que você parar de se oferecer, vai se encontrar. Você passou a vida tentando ser aceito, tentando caber, tentando agradar, tentando provar, mas chega um momento,
e ele chega para todos que despertam, em que a alma se cansa. Cansa de estar em 1000 lugares e não estar em lugar nenhum. Cansa de se doar e não ser percebida. Cansa de viver como extensão dos outros e esquecer que tem forma própria. Esse momento é sagrado. É o ponto de ruptura. É quando o seu sistema interno, exausto de ser ignorado por você mesmo, grita em silêncio. Chega. Chega de ser a solução para os problemas alheios enquanto os seus seguem ignorados. Chega de dar atenção para quem não ouve, presença para quem não vê, afeto para quem apenas consome. Chega de se diminuir, de se moldar, de se dissolver. Sêneca escreveu: ninguém pode viver uma vida virtuosa se está constantemente à mercê dos outros. E talvez esse seja o seu despertar. O instante em que você para de se oferecer em bandeja para um mundo que não sabe o que fazer com sua profundidade. Porque você não nasceu para ser ruído de fundo. Você nasceu para ser presença marcante, mesmo que silenciosa. Você não nasceu para ser resposta rápida. Nasceu para ser lembrança que ecoa. Você não nasceu para ser opção, nasceu para ser escolha. E isso só começa a acontecer no dia em que você parar de se oferecer. Quando você recuar. Quando deixar que a ausência fale por você. Quando deixar de mendigar presença e passar a exigir reciprocidade. Esse dia será difícil, você se sentirá estranho, sentirá medo, sentirá que está perdendo algo. Mas, na verdade, você estará recuperando tudo. Você vai se encontrar. E, ao se encontrar, entenderá que o seu valor nunca dependeu da quantidade de vezes que você aparecia, mas da qualidade com que você se preservava. Esse é o ponto de virada. E ele começa com um gesto simples, mas poderoso. O de parar. Parar de se oferecer. E, finalmente, se escolher. Parte 12. Escolha ser um mistério, não uma rotina. Você foi se tornando previsível, sempre pronto, sempre online, sempre ali. E o previsível perde o impacto. Você foi se tornando rotina, quando deveria ser presença rara. E rotina não gera respeito, gera hábito. E hábito se esquece, se ignora, se troca. Mas há um caminho de volta. Um retorno para dentro, um reencontro com o valor que você deixou se diluir em trocas desiguais. Esse caminho não é barulhento, não é aplaudido, não é fácil, mas é o único que devolve a você o que te foi tirado em silêncio, sua dignidade. Marco Aurélio dizia: a alma se torna forte quando deixa de se importar com aquilo que não controla. E você não controla a opinião dos outros, mas pode controlar seu acesso, seu tempo, seu corpo, sua atenção. Você não está mais aqui para ser rotina emocional de ninguém. Está aqui para ser mistério, para ser presença que não se implora, mas que se honra, para ser alguém que escolhe onde pisa e não alguém que corre para onde é chamado. Ser um mistério não é se esconder, é se preservar, é saber que sua energia tem um custo. E que quem quiser sua presença vai precisar merecê-la. E se isso assustar alguns, deixe-os partir. O que assusta os outros, às vezes, é o início da sua verdade, a sua nova postura, a sua nova força. Escolha se tornar seletivo, escolha se tornar escasso, escolha se tornar inteiro, e que o mundo aprenda a lidar com sua ausência antes de merecer sua presença novamente. Você não está aqui para se dissolver. Está aqui para se afirmar, com firmeza, com silêncio, com propósito. Se essa mensagem tocou em algo profundo dentro de você, comente abaixo. Eu escolho ser lembrado com respeito, não ser usado por conveniência. Essa não é apenas uma frase, é um marco, um limite traçado entre quem você tem sido e quem você precisa se tornar. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que está se apagando por excesso de entrega e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é um lembrete de que você pode reconstruir sua força. Cada ideia é um empurrão contra a fraqueza silenciosa que te esvazia. E cada vídeo é uma bússola para o seu retorno à presença, ao respeito e à paz interior.
Feche os olhos. Respire fundo. Você não precisa ser tudo para todos. Precisa apenas ser inteiro para si mesmo.